Senhor, igreja? Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Foi bem a semana para vocês? Benção? Graças a Deus. Ontem nós tivemos a formatura do evangelista Daniel. Semana que vem você vem de gravata, você receber flores aqui na frente, rapaz. Parabéns, viu? O evangelista Daniel ontem ele colou o grau, né? Se formou bacharel em teologia. E nós estaremos comemorando junto com toda a igreja na próxima semana, culto de Santa Ceia. Então nós reuniremos o grupo da manhã e o grupo da tarde. E é um bom momento apropriado para nós também celebrarmos essa grande vitória do evangelista Daniel. Bem, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Leamos a palavra do Senhor. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Podemos assentar. Há 2 semanas atrás estava falando acerca desse texto e hoje eu gostaria de concluir aquela mensagem. Como era uma mensagem um pouco extensa, tive que dividir em 2 partes. Na primeira parte nós falamos acerca da evangelização, declarar a palavra de Deus, ir e propagar as boas novas, a boa notícia que o Senhor nos concedeu, notícia de salvação pela fé no Filho de Deus. Também falamos acerca da consolidação, que significa conduzir os novos convertidos a uma decisão firme pela fé, para abraçar a fé em Cristo Jesus. Quando as boas novas de salvação elas são anunciadas, pessoas são tocadas pelo mover do Espírito Santo e passam a ver o seu estado de condenação e passam a desejar esse envolvimento com Deus, o perdão dos seus pecados e ter uma vida transformada. Também se arrependem e buscam uma mudança. E aí ocorre então a confirmação da fé por meio do novo nascimento. Logo após, entra então um novo momento em ação. Sair da condição estática, estávamos parados e agora nós vamos começar a caminhar com Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, dentro desse mesmo texto do capítulo 28. Essa nossa caminhada com Jesus Cristo. Amém. Quando Jesus ele conheceu a Pedro, ele conheceu os demais apóstolos, João, Tiago, quando ele também encontrou Mateus ali na coletoria, qual era a palavra que Jesus dava para esses homens? Era: vem e me segue. É sair da condição onde nós estávamos parados para começarmos a andar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos sair dessa condição estática e vamos começar a analisar essa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. A palavra discípulo, que está aqui no versículo 19, ele fala: portanto, ide e fazei discípulos. A palavra discípulo, ele significa pessoa que segue o seu mestre. A igreja ela é chamada para ensinar as pessoas como seguir ao Senhor Jesus Cristo. E seguir a Jesus vai além da participação na adoração comunitária, vai além de vir à igreja aos domingos ou nas reuniões que a igreja proporciona aos seus membros, vai muito além disso. Seguir a Jesus é aprender a permanecer conectado com Ele todos os dias da nossa vida. A nossa missão é, nesse contexto, sermos colaboradores do Senhor para buscar homens da sua degradação, da morte e do pecado, para que venham a ter essa comunhão sublime na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E também passarem a ser herdeiros das promessas que Deus nos concede através do sacrifício de Jesus na cruz. Promessas e riquezas eternas que nós só temos em Cristo Jesus. Agora, não há ofício mais alto e mais sublime do que esse, de reconciliar o mundo com o Senhor Jesus Cristo. Para isso nós fomos chamados, nós somos perdoados, tivemos a nossa vida restaurada, somos abençoados e temos todas as nossas necessidades supridas. Mesmo Deus,
Ele nos convoca para a causa do Evangelho e nos sustenta também nesse caminho, nessa causa de pregação da palavra. E há muitos mal-entendidos também acerca do ministério. Hoje, se nós ligamos a televisão, vemos muitos mal-entendidos. Até mesmo dentro da igreja, nós vemos também mal-entendidos acerca do que significa a vida ministerial. Eu gostaria de só analisar 2 mal-entendidos acerca do ministério. Talvez sejam os mais comuns. Primeiro mal-entendido, existem pessoas que pensam que fomos convocados por Jesus para servir com responsabilidade, aliás, para posições e não para responsabilidades. Então, podemos até pensar, até mesmo eu pensava no início da minha conversão, existem pessoas que são chamadas para serem pastores, para serem presbíteros, diáconos, e a partir do momento em que você adentra esse ofício, você passa a ter responsabilidade. Mas de acordo com a palavra de Deus, não funciona dessa forma. Esse é um mal entendido. Nós somos todos convocados para pregar a palavra de salvação. E dentro dessa responsabilidade, na medida em que nós vamos trabalhando, Deus, Ele vai acrescentando responsabilidades na medida em que nós tratamos com zelo aquilo que Ele depositou em nossas mãos. A depender do seu chamado, a depender das suas aptidões, dos seus dons, você pode vir a ser um evangelizador, você pode vir a ser uma pessoa que vai servir aos irmãos na área social da igreja, na organização do templo, no gerenciamento da igreja, ou até mesmo em dons artísticos, como o canto, como a música, né? Outros na questão da pregação da palavra, entendimento como um mestre, como um professor acerca das Escrituras. Então, a depender do desenvolver dos seus dons naturais, Deus vai lhe acrescentando responsabilidades. De acordo com o exercício dessas responsabilidades, aí então vão vir as confirmações, que são as unções ministeriais. Então existe esse pequeno mal-entendido, né? Nós não somos convocados para posições, nós somos convocados para responsabilidades. E a responsabilidade que o servo de Deus tem é de compartilhar aquilo que recebeu. Fui abençoado, recebi a salvação, eu preciso compartilhar isso. Não por força e não por constrangimento, mas porque eu sei o que Jesus fez por mim. E eu sei como vale a pena ser salvo. Outro mal-entendido. Se eu não ocupar uma posição, eu não posso servir a Deus. É um outro mal-entendido. Parece com o primeiro, mas é um pouco diferente. Se eu não for pastor, então eu não posso servir a Deus. Se eu não for diácono, eu não posso servir a Deus. Se eu não for presbítero, se eu não for um cantor do grupo de louvor ou um instrumentista, eu não posso servir a Deus. Isso é um engano também, né? Porque a separação ministerial para se ocupar uma posição dentro do corpo, que a igreja é a confirmação daquilo que nós já estamos fazendo. Nós vamos começar a fazer e aí então vem a confirmação. Agora, o serviço ministerial, essa obra de declarar o Evangelho, irmãos, não é de graça, tá? Não é de graça. Sabe por que não é de graça? Porque com certeza Deus vai te recompensar por toda a obra que você faz com você. Você pode até não receber nessa vida, mas vai deixar este mundo e você vai adentrar aos céus, e o Senhor ali vai ter uma herança incorruptível, aonde ladrões não roubam, a outra traça não come e nem a ferrugem corrói. Aqui nós podemos ter recompensas humanas, mas lá no céu nós teremos recompensas eternas, e elas não serão corrompidas. Então, irmão, você trabalha para Deus, você não está trabalhando de graça, não. Você vai receber um grande benefício. Por isso todo mundo luta para fazer alguma coisa pelo reino de Deus, porque sabe que o melhor patrão é Jeová. O melhor patrão é aquele que nos dá a salvação e a vida eterna. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Nesse contexto, o objetivo principal para nós, crentes, cristãos, que abraçamos o Evangelho, é cumprir o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20. Esse texto ele nos convoca a sair pelo mundo e clamar às pessoas: reconciliem-se com Deus. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou também a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, meus irmãos, nós somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhes suplicamos, se reconciliem com Deus. Aleluia. Nós somos reconciliados por causa da fé em Jesus, e sob a condição também de deixarmos Deus nos transformar. Nós aceitamos este Evangelho, nós cremos, mas também existe uma condição para nós sermos reconciliados com Deus. Memorize isso. É a condição de deixarmos Deus trabalhar em nós para nos transformar. Não é simplesmente nós dizermos, eu agora, a partir desta data, eu sou um cristão. Não. Significa ouvir a mensagem da reconciliação e obedecer, para nós mudarmos gradualmente o nosso caráter, a nossa ética e os nossos hábitos. Na mensagem da grande comissão, Jesus ele nos mostra como ir e ensinar os ouvintes a segui-lo. Eu gostaria de analisar com os irmãos nessa noite 3 aspectos do caminho do discipulado e do caminho do seguir ao Senhor Jesus Cristo. Voltando para o texto, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Primeira coisa que acontece após a evangelização, após a confirmação e a consolidação da fé, é o produto dessa palavra dentro da pessoa que recebeu essa mensagem. Ela passa a ser um discípulo, ela passa a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Seguir a Jesus não é somente vir o que está cansado, mas também tomar sobre nós o nosso jugo. Não é uma opção, faz parte do discipulado tomar o jugo de Jesus sobre nós. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler também esse texto, sem perder de vista o capítulo 28, bem? Vamos trabalhar um pouquinho esse texto aqui paralelamente. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é para nós somente ouvir o que está cansado. Muitas vezes nós pregamos e a nossa pregação para aí. Venha você que está cansado, né? Mas existe o outro lado dessa mensagem que está dentro do contexto, é também tomar sobre nós o jugo do Senhor Jesus Cristo. Tomar o jugo é nós nos submetermos à vontade de Deus, e somente após a submissão à vontade de Deus é que vem o descanso. Então nós tomamos o jugo de Jesus sobre nós, aí então vem o descanso para a nossa alma. O produto final do trabalho de Jesus e de todo aquele que trabalha para o Mestre deve ser a formação de discípulos, formar seguidores de Jesus. Jesus ele não manda construir obras faraônicas, Jesus não manda construir emissoras de televisão, Jesus não manda você construir coisas incríveis, mas Jesus manda você fazer discípulos. Essa é a ordem que Jesus nos deu, fazer discípulos. O Senhor Jesus também não nos aconselhou a nós mergulharmos em ativismo frenético. Ele nos manda fazer discípulos. O texto ele explica que é ser discípulo e o que o discípulo faz. O que o discípulo faz? Lá no texto de Mateus 28, vamos dar uma olhadinha. Versículo 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. O que significa isso? Significa que o discípulo de Jesus, segundo Jesus, é aquele que crê em tudo que Jesus ensina e tudo que Jesus faz. É discípulo de Jesus, ele crê em tudo. Não crê parcialmente, crê completamente na mensagem de Jesus. E outra, ele não somente crê, mas ele pratica, ele obedece essa palavra integralmente. Então o discípulo de Jesus é o que crê em tudo que ele fala e o que faz tudo que ele manda fazer. Isso é ser discípulo de Jesus. O objetivo final de todo o trabalho missionário é fazer discípulos.
O objetivo desta igreja e o seu objetivo como cristão deve ser fazer discípulos. Aprendeu que está seguindo o mestre? Então ensina outros a seguirem a Jesus também. Esse é o projeto que Deus tem para você. Isso não é responsabilidade somente de pessoas que já receberam uma separação específica, uma especialização para o serviço dentro da igreja, mas é um serviço e uma responsabilidade para todos nós cristãos. E dentro desse contexto nós podemos compreender muito bem e amar toda a obra missionária do Senhor aqui no Japão. Fazer discípulos. Muitos obreiros, quando vêm aqui para o Japão, eles se frustram com o trabalho na igreja aqui no Japão. Por quê? Porque não consegue ter aquele crescimento que teria no seu país nativo. Uma igreja estabelecida em um bairro lá no Brasil, você tem quase que 90% de possibilidade das pessoas estarem sempre ao redor daquele templo. Então a tendência é de crescimento exponencial. Hoje tem 1.000, amanhã tem 2.000, depois 3.000. Não aconteceu nada de errado. A igreja está debaixo da unção e da aprovação de Deus, ela está crescendo. Então é uma recompensa para aquele que trabalha no ministério. Aqui no Japão é diferente disso. Aqui no Japão nós trabalhamos em um outro sistema. Sabe qual é o sistema? Sistema de hospedaria. A pessoa vem, ela cresce, ela se converte, ela é curada, ela é restaurada, renovada, passa uma temporada, trabalha, junta um dinheiro e vai embora. E a igreja, ela sente falta. Ela fica triste quando essas pessoas que nós amamos, elas partem. Parte o coração de todos juntos. Existem pessoas que já saíram aqui da igreja e deixou a igreja triste. Por quê? Nós precisamos entender qual é a obra e a missão que Deus tem para nós aqui no Japão. Trabalhamos com a diáspora, trabalhamos com pessoas que vêm e moram no país estrangeiro e depois devem voltar para o seu próprio país. Trabalhamos. E essa é a função que o Senhor nos deu. Qual é a melhor função? Nós temos que então ter o foco não nas construções, não na estrutura, não no crescimento numérico ou exponencial, mas o nosso foco deve estar nas pessoas. Porque é isso também que o Evangelho de Jesus Cristo nos convoca a fazer. Colocar o nosso foco nas pessoas. Fazer discípulos. Então o mais importante, quando essas pessoas vêm para a igreja, elas passem uma temporada aqui, cresçam, amadureçam, se tornem bons seguidores do Senhor Jesus Cristo, e se o Senhor as levar, que o Senhor possa usá-las para ganhar outras almas aonde quer que elas estejam. O Senhor nos convoca para fazer discípulos. Existem pessoas que passaram por aqui e que já estão em outros lugares. Chegaram aqui na igreja, não eram crentes. Saíram daqui, não foram batizadas, mas se batizaram, hoje são líderes e estão assumindo posição lá na igreja para a evangelização, para ganhar almas. Já líder de célula lá no Brasil, graças a Deus. Outros saíram daqui, como menos, já são obreiros dentro da igreja. Outros não são, mas continuam firmes na fé. Então é o fruto que é plantado nessa igreja hospedaria. Então não fique triste se você vê o seu irmão Anderson saindo semana que vem lá do aeroporto de Nagoya. Não fique triste não, viu? Ele está indo, mas o Senhor está abençoando a sua ida. E também vai abençoar a igreja que há de permanecer aqui antes. Amém? Irmão Felipe, ele vai e volta, né, irmão? Você vai e volta, né? Graças a Deus. Então é menos mal. É só um mês fora. Mas o irmão Anderson deixou um pacotinho de vatapá lá comigo, Se vocês quiserem comer um pouquinho, fala que a gente esquenta e você come um pouquinho para matar a saudade do irmão Anderson. Amém? O crescimento diante dos nossos olhos, e nós pedimos isso também a Deus. Deus, nós queremos que o Senhor faça a igreja crescer. Crescer numericamente, crescer a unção. Nós sabemos que na medida em que as pessoas se concentram, há também um fluir da unção de Deus. É muito importante isso. Então nós pedimos, e essa é uma recompensa que Deus dá para nós, aqui nessa vida. Existem outras recompensas, irmãos, que nós só vamos colher na vida eterna. Então, o trabalho para nós aqui, ele é árduo, ele é difícil, mas ele também é recompensador. Existe também aquela visão de Isaías 6:8. Não soa muito poeticamente, muito poeticamente. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quando nós ouvimos essa palavra, nós já respondemos também: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim a um lugar onde vai ter bastante crente, a igreja vai crescer. Aleluia. Mas não me envia para um lugar
onde a igreja cresce e decresce. Não me envia para um lugar assim não, porque eu não gosto de trabalhar em lugar assim, né? Mas o Senhor tem os seus planos. E eu louvo a Deus porque o Senhor me plantou aqui nessa cidade, né? Porque eu sei que se nós não estamos tendo a recompensa de ver a igreja crescer numericamente, exponencialmente, crescentemente, né? Diante dos nossos olhos continuamente, e nós vamos ter essa recompensa lá no céu. O Senhor há de nos mostrar todo o fruto do trabalho que os nossos irmãos realizaram aqui neste lugar. Amém? Ao dedicar ao que é fundamental, pouco se pensa. Nós precisamos nos dedicar àquilo que é fundamental. Qual é o fundamental? O fundamental é evangelizar, é fazer com que as pessoas fiquem firmes na fé e também formar seguidores de Jesus. Seguir a Jesus é renunciar à própria vida. Então vamos renunciar, deixar para trás e abraçar ao nosso Senhor e andar com Ele, porque Ele tem um fardo que é leve, e Ele nos trata com misericórdia e com amor, e Ele também nos dá o alívio todas as vezes que nós necessitamos. Vamos então seguir a Jesus. Primeiro ponto da nossa caminhada, o Senhor quer nos mostrar que nós precisamos ser seguidores do Senhor Jesus Cristo, discípulos. Segundo ponto que eu gostaria de analisar com vocês, dessa caminhada junto com Jesus, está no versículo 20 do Evangelho de Mateus, 28, 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Agora nós vemos então o fruto da evangelização, que é o discípulo. E agora nós vemos então o fruto da palavra dentro do discípulo, né? Que é a obediência ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Quando fazemos a obra de Deus, nós precisamos estar seguros se que estamos utilizando o material correto, adequado e completo. O Evangelho não pode estar incompleto ou mutilado ou adulterado. O Evangelho ele tem que ser pregado integralmente, plenamente. Por quê? Eu não posso ensinar amor e me esquecer da justiça. Eu não posso pregar a liberdade sem santidade. Eu não posso ensinar o perdão sem arrependimento. Existem sempre os dois lados da moeda que trazem o equilíbrio. Então o Evangelho ele tem que ser pregado de uma maneira íntegra. Ele não pode ser incompleto. Por isso nós precisamos revisar sempre qual é o Evangelho que estamos pregando. O que nós estamos ensinando às pessoas. Seja em um púlpito, seja em uma grande conferência, ou seja para a pessoa que está conversando ao seu lado acerca da fé. Nós precisamos rever qual é o Evangelho que nós estamos pregando. Vamos ver um pouco acerca da pregação desse Evangelho, lá no texto paralelo em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Vamos dar uma revisada no Evangelho que foi pregado nos últimos 200 anos. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e porão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. O texto paralelo a esse, ele fala acerca do movimento internacional de missões e fala também acerca do movimento pentecostal. Desde 1886 se iniciou um grande movimento para missões mundiais. Dentre os grandes nomes que se destacam para as missões nessa época está Dwight Moody. Acho que você já ouviu falar de Moody. Ele foi um grande evangelizador, ele era um americano responsável pela articulação das missões internacionais saindo dos Estados Unidos. Evangelizaram a Índia, evangelizaram outros países asiáticos, também o Japão nessa época foi alcançado pelo presbiterianismo, pelo protestantismo, países africanos, né? Então nós vemos que as grandes missões americanas, elas tomaram um grande vulto durante o século XIX. E elas tinham por base também esse tema, e esse texto da Grande Comissão, especificamente em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O lema desses missionários era a evangelização do mundo nesta geração.
E era o foco que eles estavam dando. O foco para as missões transculturais, missões internacionais. Tá. No início do século XX, no ano de 1905, então, começou a surgir o movimento pentecostal também nos Estados Unidos. Aí a ênfase, ela pulou do versículo 15, 16 para os versículos 17 e 18. Né? Então eles enfatizavam a missão, mas eles enfatizavam também o pentecostalismo. Você vai, mas não vai somente. Você vai no poder do Espírito Santo, vai falando em línguas, você vai expulsando demônios, vai curando os enfermos, tem que ser gente cheia do Espírito Santo. Né? Então o foco dentro dessa mensagem da grande comissão, ele pulou das missões internacionais para o pentecostalismo. Mas se nós formos avaliar somente esses dois focos, eles estão incompletos. É necessário nós juntarmos com o texto de Mateus 28 para nós termos um panorama, né, completo daquilo que Jesus quis dizer. A junção de ambos os textos muda totalmente a visão clássica desses textos. Vamos pular lá agora para Mateus 28. Vamos voltar e vamos ver. O texto de Mateus 28, 20 deixa bem claro: ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. A vontade de Jesus é que nós conheçamos a sua palavra para nós obedecermos esta palavra. Então, vamos evangelizar. Vamos sair para todas as culturas, no poder do Espírito Santo, para fazer discípulos e ensiná-los a obedecer a palavra. Glória a Deus. Não adianta somente, irmãos, sairmos e evangelizar, distribuir muitos folhetos, falarmos que Jesus é o Filho de Deus, se essas pessoas não aprendem a obedecer a Jesus. Não adianta nós sermos cheios dos dons, nós falarmos em línguas, e quando os nossos ouvintes não aprenderem a obedecer o Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo aquele que fala não aprender a obedecer o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar e ter uma visão parcial desse texto da grande comissão. Está embutido no trabalho da igreja, no seu trabalho, no meu e na minha própria vida, na essência. O seguir a Jesus e ser obediente à sua palavra. 1 João capítulo 1, versículo 7, vamos dar uma analisada também dentro desse contexto. 1 João capítulo 1, versículo 7. Obedecer à palavra de Deus. 1:7. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fica a pergunta: o que é obedecer? Obedecer é fazer a vontade de Deus. Obedecer é andar na luz. Obedecer a Deus é andar na luz. E se nós andamos na luz, como Ele na luz está, aí então os nossos pecados são perdoados. Aí então nós temos comunhão uns com os outros, como o corpo de Cristo, e temos comunhão com Ele. Aí então nós somos feitos um com o nosso Deus. Aleluia. Porque nós estamos obedecendo a sua palavra. E aí então o sangue de Jesus nos purifica. Andar na luz, o que é andar na luz? Não é andar um pouco nas trevas e um pouco na luz. Andar na luz significa andar na luz. Todos os dias andando na luz. No domingo, andando na luz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, onde os irmãos não veem, na luz. No sábado, na luz, domingo na luz, junto com as outras pessoas que estão na luz. Glória a Deus. Então andar na luz, irmãos, é andar todos os dias com o Senhor Jesus Cristo. Porque se alguém não se purifica do mundo, a sua fé é vã. Então é necessário que nós obedeçamos a Jesus. A obediência, ela é ensinada por meio de múltiplas linguagens. Não se ensina a obediência somente por palavras. Nós podemos trazer esse exemplo para a educação das nossas crianças. Em 2, 3 anos nós começamos o velho clichê, né? A velha frase: não pode, não faz, larga disso, fica quieto, obedece a minha palavra, o que eu estou falando. Mas aí a criança cresce,
ela passa a ter 5, 10, 11, 12. Aí ela vai perguntar um belo dia, ela vai fazer, a primeira vez que ela vai perguntar para você: ué, mas você fala e não faz? Você me manda fazer desse jeito, mas você não faz? Então existem múltiplas linguagens da transmissão da obediência. Não é somente eu dizer para a criança o que ela deve fazer, mas é principalmente dar o exemplo do que deve ser feito. Então nós precisamos ensinar a obediência por meio da obediência que nós já vivenciamos em nós mesmos. Então, se nós vamos ensinar as pessoas a seguirem a Jesus em obediência, é necessário que nós mesmos tenhamos a obediência em nós mesmos. Aleluia. Proferir ser cristão e agir como um não cristão é um escândalo. É por isso que nós vemos tantos escândalos aí hoje, né? Porque existe esse conflito entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Mas graças a Deus nós não vivenciamos isso, porque aqui só tem crente abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Para nós conseguirmos viver essa obediência, irmãos, com naturalidade, mudar o nosso estilo de vida, é necessário que nós venhamos nascer de novo. Se não for pelo Espírito de Deus, você nunca vai conseguir obedecer ao Senhor. Mas porque o Espírito Santo habita em mim, Ele me dá forças para vencer o poder do pecado, romper com Satanás e ter a minha vida liberta. E aí então obedecer a Deus, porque eu quero obedecer ao meu Senhor. Aleluia. Obedecer com naturalidade ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro e último ponto na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, voltando lá para o Evangelho de Mateus 28, 20. Primeiro é ser discípulo, depois obedecer a sua palavra. 28, 20. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Tem outra coisa aqui. Agora nós vimos o fruto do discipulado, o fruto no discípulo, né? Agora nós vamos ver a transformação da vida desse discípulo. Antes, os discípulos, eles não obedeciam, mas agora eles passaram a obedecer. O que aconteceu? Uma transformação radical. Então nós enxergamos nesse versículo a mudança de vida, a transformação do nosso estilo de vida. O Senhor, Ele nos envia para nós pregarmos as boas novas da mudança de vida. Quando percebemos que a nossa vida enveredou por más escolhas, às vezes a gente tem vontade, às vezes quando eu faço alguma coisa errada, estou fazendo uma limpeza em casa, cai um copo no chão, eu fico pensando: puxa vida, seria tão bom se tivesse aquela função do computador que você só aperta, volta tudo de novo do jeito que estava, né? Vai bem mais fácil. E às vezes a gente pensa também em relação à nossa própria vida. Nós enveredamos por um caminho que começa a haver erros, decepções, né? Dificuldades, e a gente pensa: que bom seria se nós tivéssemos condições de voltar tudo atrás, mudar aquilo que nós fizemos, mudar a nossa vida, começar de novo, ter uma nova chance, fazer tudo diferente. Nós pensamos ou não pensamos? Nós pensamos dessa forma. Mas também não adianta fugirmos da nossa própria realidade, né? Existem coisas erradas que aconteceram, enveredamos e ali perdemos oportunidades. Adianta fugir? Não adianta. Mas existe alguém que pode mudar a nossa vida. Aleluia. Existe alguém que pode mudar o teu caminho, o meu caminho. E Ele muda mesmo. E somente Deus é quem pode nos dar uma nova chance. E é isso que esse texto nos ensina. Deus, Ele começa a mudança em nós do ponto crucial. Qual é o ponto crucial? Ele, antes de mudar todas as coisas, Ele quer mudar uma coisa. Ele quer te ensinar a obedecer. Por meio do aprendizado da obediência, todas as outras áreas da sua vida passam a ser transformadas e abençoadas. Ele inicia a mudança de vida por meio de um simples ponto, que é a obediência à sua vontade e à sua palavra. Aleluia. Quão grande diferença
é passar da desobediência para a obediência a Deus. Deus, Ele quer mudar a nossa vida, e Ele quer mudar para melhor. E o conteúdo da mensagem que nós temos é a proclamação que a vida dos ouvintes que crerem não vai ser mais a mesma. Você escuta este evangelho, aceitou no seu coração, nasceu de novo, a fé brotou. A partir desse dia, a sua vida não vai ser mais a mesma. É verdade, glória a Deus. Eu sei porque no dia em que eu aceitei a Jesus, falaram isso para mim. Falaram, hoje você não entende o que está acontecendo com você, mas vão se passar 3, 5, 10 anos, você vai olhar para trás e vai ver a transformação que Jesus Cristo fez em você. É verdade. Lembre-se, é condição para seguir a Jesus, deixar-se ser modelado. Se nós deixarmos Deus modelar, irmãos, Ele muda. E Ele muda para melhor. Aleluia. Glória a Deus. E Ele vai nos fazer uma nova criatura. Melhor do que isso, a mudança, ela não vai ser por imposição ou nem por constrangimento, de acordo com o texto de Zacarias capítulo 4, versículo 6, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É assim que Deus opera a mudança. É verdade. Também o texto bíblico ele nos ensina que a própria pessoa passará a desejar viver de um modo diferente. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais desobedecer a Deus. De acordo com o texto de Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque no íntimo nós passamos a ter prazer na palavra de Deus. Glória a Deus. E de acordo com o texto de João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo, Ele nos convence do que é certo e do que é errado. E o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Nesse processo de mudança, Deus faz tudo novo em nossa vida. Glória a Deus. O que Ele faz de novo conosco? Ele nos convence dos nossos pecados. Ninguém pode convencer o seu cônjuge que não é convertido. Ninguém pode convencer o amigo ou o familiar que nunca aceitou. Mas o Senhor Jesus, Ele pode convencer. Glória a Deus. Ninguém nos leva ao arrependimento. Por mais que nós coloquemos as pessoas na parede para elas se arrependerem dos seus pecados, mas Deus pode levá-las ao arrependimento. E Ele fez isso conosco. Também Ele perdoa os nossos pecados. De acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, nós já não estamos mais separados de Deus. Pela fé em Cristo, nós somos purificados. Sejam os seus erros do passado, pecados cometidos, não fique mais com a consciência pesada, porque o Senhor Jesus Cristo lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Aleluia. Deles jamais me lembrarei, porque eu te fiz uma nova criatura. Aleluia. Nessa mudança também muda a nossa condição diante de Deus. Havia uma separação entre nós e o Pai. Ele não respondia às nossas orações, mas a partir do momento em que nós somos reconciliados com o Senhor, você ora, Ele te escuta e Ele responde dos altos céus, porque Ele é um Deus que existe e um Deus que fala. Glória. Ele muda também o nosso estilo de vida, de acordo com 2 Coríntios 3, 18. Ele transforma a nossa moral, Ele transforma a nossa vida emocional, Ele transforma a nossa vida familiar, vida financeira, profissional, relacionamentos e outros. Nós passamos a ser abençoados. Glória a Deus. Deus tem poder para mudar todas as áreas da nossa vida. Aleluia. De acordo com Romanos capítulo 12, versículos 13 a 21, o Senhor também amplia o nosso círculo de amizades saudáveis. Nós somos colocados no corpo de Cristo. E aí nós temos amigos verdadeiros com os quais nós realmente podemos contar no dia da adversidade. É aquele que se alegra quando você se alegra. É aquele que chora com você no dia da sua tristeza. É aquele que vai fazer de tudo para estar em paz contigo. É aquele que não se vinga. É aquele que alimenta a quem tem fome. É aquele que ama sem interesses. E aqueles que fazem ao máximo para conviver pacificamente. Este é o povo de Deus. E o Senhor lhes dá a oportunidade de ampliar essas amizades saudáveis. O Senhor também nos transforma, ampliando a nossa visão, de acordo com o texto de João 14, 16 a 17. O Espírito Santo de Deus, Ele é conselheiro. Você precisa tomar uma decisão, você pode contar com o conselho do Espírito Santo de Deus. Você pode não ter o conselho do amigo, pastor não pode conseguir falar com você, talvez a agenda esteja cheia, mas pode ter certeza, a agenda de Deus sempre tem um horário válido para você.
Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é conselheiro. Ele faz você enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Ele faz você encontrar oportunidades aonde os outros não encontram. Ele faz você encontrar também, compreender os acontecimentos ao seu redor de uma maneira profética e saber aonde você se encontra dentro do plano de Deus. O Espírito Santo, ele pode abrir os seus olhos e ele amplia a nossa visão. Antes éramos cegos, mas agora eu vejo. Ele enche também a nossa alma de esperança, de acordo com o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque a nossa esperança, ela não morre. Existem pessoas que colocam e depositam a sua esperança no seu trabalho, na sua profissão, no seu dinheiro, nos seus recursos, ou até mesmo em pessoas. Mas nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Verdade. As pessoas não podem fazer nada. E maldito é aquele que confia no homem e na força do seu braço. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele é a âncora da nossa alma. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te desamparar. Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida. E aí nós enxergamos quantas transformações Deus faz, não faz? É mudança total de vida. E o diabo ainda insiste de mostrar e de tentar ensinar que ser crente é ruim. Mas ser crente é a melhor coisa que existe. Vamos seguir então ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é a melhor coisa que alguém pode fazer em sua vida. Amém? O objetivo dessa mensagem não é fechar a questão, mas somente levantar algumas possibilidades para você analisar essa questão do seguir a Jesus, a evangelização, de consolidar a fé e também obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.